Deus, irmãos, pode se aceitar, fica à vontade. Paz do Senhor, bom dia, igreja. Nosso último domingo pela manhã, no decorrer dessa mensagem eu falo um pouco mais sobre isso. E nosso último domingo também, nosso último culto dominical nesse mês de junho, eu creio em uma palavra de Deus poderosa para esse encerramento desse primeiro semestre desse ano, amém? Creio que existe essa igreja faminta, sedenta por mais de Jesus essa manhã, amém? O pessoal que está em pé, que está sentado, tem umas cadeiras aí no fundo, aí fica à vontade. Glória a Deus, irmãos. Para essa manhã vou ir direto porque está um pouco longa a mensagem, mas eu vou pregar de uma forma diferente das que atualmente eu costumo fazer aqui. Hoje não vai ser uma pregação expositiva, onde nós vamos abrir ali um texto e vamos fluir do início ao fim nesse texto. Hoje eu vou estar fazendo uma pregação temática sobre um tema, ou melhor, sobre um homem específico. E essa manhã, a palavra que nós vamos ter, o tema dela é em relação a um homem chamado Enoque. Um homem com uma biografia muito misteriosa, muito pouco falado, muito pouco mencionado nas Escrituras, mas com o pouco que nós temos se torna algo muito antagônico, porque com o pouco que temos é muito rico e muito suficiente para a gente entender. Então abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, bem fácil de você encontrar. Você é novo, ainda não tem muita intimidade, o primeiro livro, Gênesis capítulo 5. A partir do versículo 21. Amém? Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21, vai dizer assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. O principal versículo, irmão, 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, a sua igreja, lavada, remida pelo teu sangue, meu Pai. Me usa essa manhã, Jesus, com poder, com graça, que eu seja um instrumento do céu neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que eu venha me diminuir, que a tua graça, o teu favor, o teu poder venha fluir essa manhã. Em nome de Jesus, fala, Deus, que a tua igreja ouve. Queremos ser encontrados essa manhã. Queremos sair daqui nessa manhã transformados, Jesus, pelo poder da tua palavra. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Espírito Santo de Deus. Repreendemos agora todo ruído, toda distração, toda preocupação. Queremos que a tua palavra encontre, Pai, um solo fértil no nosso coração, para que ela venha frutificar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, o texto ele vai enfatizar, irmãos, que Enoque foi um homem que andou com Deus. Enoque foi um homem que esteve lado a lado com Deus, fechado com o Senhor. Às vezes você está fechado com muitos amigos, com muitas pessoas. Enoque, a Bíblia, o pouco que diz sobre esse homem, ressalta que ele foi um homem que andou com o Senhor nos seus dias. É lindo ser um homem que foi muito pouco mencionado, mas um pouco de menção que tem deste cara na Bíblia. Ela diz que foi um homem que andou com o Senhor, um homem que andou com Deus. Isso é lindo, irmãos, e precisa ter isso no meu e no seu coração também. Isso precisa estar enraizado no nosso coração, porque talvez não, com certeza, muitas coisas que nós sonhamos, muitas coisas que nós pedimos, talvez não acontecerá nessa terra. Muitas coisas que nós clamamos, sonhamos, vai dar certo. Talvez pode ser que não dê certo, mas que de fato, irmãos, sejamos pessoas que serão lembradas por andar com o Senhor. Aleluia. Independente das coisas não
acontecer talvez da forma que a gente espera. Que possamos ser homens e mulheres que também andam com o Senhor. Andar de que forma, pastor? Que forma nós iremos andar? Que forma seremos lembrados? Como um homem fiel e honesto que andou com o Senhor. Que em nome de Jesus, sabe, os nossos filhos, e aqui eu falo para todos que já são pais, que os nossos filhos possam se lembrar e dizer: papai e mamãe andaram com Deus. Talvez os nossos netos possam se lembrar e dizer: vovô e a vovó eram homens e mulheres que andavam com Deus. Da mesma forma que Enoque se lembrou assim. Esse foi Enoque, um homem lembrado que andou com o Senhor. E para nós podermos entrar mais nessa mensagem, nós precisamos entender o que é de fato andar com o Senhor. O que é de fato ser alguém que vai ser lembrado como aquele que andou com Deus. Não segundo a nossa concepção, porque hoje todo mundo acha que anda com Deus. Cada um faz o que quer e não, eu ando com Deus. Eu sirvo ao Senhor, mas de fato ser lembrado assim como esse homem foi. Um homem que teve os seus dias, com 65 anos ele começou a ter filhos, pelo que lemos. Com 65 anos começou a história desse cara. Ele viveu 365 anos. Ele andou com Deus a ponto do Senhor o levar. E sabe, irmãos, nós somos um povo, e eu não digo nós, igreja base, eu digo não nós, geração atual, que vive no ano de 2023, mas na sua totalidade. Nós somos um povo muito místico. Nós somos um povo muito do transcendente. Como assim, pastor? A gente gosta muito do espiritual. A gente gosta muito do humano, do mistério. Talvez, se eu te perguntar, ele responda para você mesmo. Se a pergunta for: o que é um culto bom para você? Qual seria talvez a sua resposta? Com certeza, algumas respostas seriam: um culto bom é aquele culto que eu fico todo arrepiado. Um culto bom é aquele que eu fico chorando. Um culto bom, se você é mais agitado, é aquele que eu vou rodar, vou sair marchando aqui na igreja. Um culto bom é aquele que eu vou estar com as mãos para cima, o fogo vai descer, a gente não vai conseguir sair daquela atmosfera. Talvez para nós um culto bom seriam respostas como essa. Culto bom é aquele que eu fico caído no chão, chorando, sabe? Catarro escorrendo, a maquiagem toda borrada, não sei nem onde eu estava. E tudo isso, irmãos, de fato é muito bom. É muito bom, é uma delícia. Mas o problema de tudo isso é que uma hora o culto vai acabar. Uma hora a experiência, ela vai acabar. E a hora que a experiência acaba, o outro dia é uma segunda-feira. O outro dia é uma terça-feira. A experiência do domingo ela acaba, mas muitas vezes só a experiência não transforma o caráter para conseguir viver a mesma experiência na segunda-feira. Eu não sou contra, irmãos, a experiência. Eu amo a experiência, eu amo o mover da presença do Senhor, eu amo a agitação. Mas muito melhor do que cairmos na presença do Senhor é também se levantarmos, aleluia por isso, na presença de Deus. Melhor do que cair é estar de pé. Nós precisamos entender que Enoque não foi um cara que andou com Deus somente diante de um manto, diante de um mistério, diante de um rodopio, diante de línguas estranhas. Ele foi um homem que andou com Deus, tendo experiências, não tendo experiências ali, evidências, né? Enoque era um homem que andava com Deus. Na segunda, na terça, na quarta, não somente nos cultos. Naquela época nem existia culto, mas ele era um homem que andava com o Senhor. Nos dias bons e nos dias maus, nos dias de sol e nos dias de chuva. Nós precisamos entender, que a nossa vida cristã ela não pode se resumir apenas a experiências. Ela não pode se resumir apenas a moveres. E sim precisamos ter, como eu comentei um pouco semana passada, um estilo de vida mudado. O nosso relacionamento com Deus, o fato de nós falarmos: não, eu ando com o Senhor, eu sou cristão, eu sou um crente, eu sou um evangélico. Isso precisa estar caminhando ao lado de um estilo de
vida de alguém que de fato anda com Deus. Não somente algo que nós dizemos. Nós precisamos entender muitas coisas se de fato nós queremos dizer que andamos com Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que, por exemplo, este lugar é santo. Às vezes nós temos isso na nossa cabeça, que essas 4 paredes aqui é um lugar santo. Nós achamos que esse lugar aqui é um altar, quando na verdade esse lugar é um púlpito, irmão. Esse lugar aqui onde eu estou é um púlpito. Se você é um cristão, se você é alguém que crê em Jesus, nós precisamos entender que Jesus disse que não existe mais esse altar, mas o altar ele está dentro do seu coração. Esse é o altar do cristão, não simplesmente esse púlpito. Não esse lugar que é santo. Não, eu estou indo agora para a igreja, deixa eu me limpar. Não. Jesus ele disse: vocês se santifiquem e vocês sejam santos, assim como eu sou santo. E muitas vezes nós achamos que andar com Deus, por isso que muita gente lida com as coisas do Senhor assim, anda com Deus de domingo e de quinta, porque é os dias que ele está num lugar santo. O santuário, quem falou lá no grupo dos anos, estou no santuário. Quando na verdade não, irmãos. Aqui é uma plataforma. Nós precisamos entender, se nós queremos avançar com o Senhor, uma chave precisa virar. Porque muitas vezes nós achamos que andar com Deus é só quando se refere a esse endereço. Não, eu estou indo viver algo com o Senhor, então precisa acontecer na Prestes Maia 783, que é a minha igreja local. Senão as coisas não acontecem. Senão eu não consigo andar com Deus. Talvez é por isso que às vezes você só abre a Bíblia quando aqui na igreja é solicitado. Talvez você só ora quando aqui na igreja você chega e fala: nossa, eu preciso orar. Talvez o único momento que você consegue adorar o Senhor é aqui, porque você acha que é só aqui. Você acha que tem algo diferente neste lugar. Irmãos, de uma forma bem racional e simples, se nós não pagarmos o aluguel deste lugar, seremos despejados. E se chegar uma tribulada ali e alugar, esse mesmo lugar vira o que ele quiser. Uma adega, um bingo, o que ele quiser. E aí eu te pergunto: mas aí Deus vai estar preso numa adega? Ou Deus estará onde a igreja em movimento vai ir para um outro local? Por isso nós precisamos entender o que de fato é este lugar. Jesus em nenhum momento ele diz que existem lugares santos. Nós consagramos, nós declaramos: esse lugar é do Senhor. Jesus, esse lugar é do Senhor. Por quê? Porque aqui está o povo do Senhor. Aqui está a igreja do Senhor. É por isso, mas não que essas paredes existem algo especial. Não porque se chama aqui existe algo especial. Não, é porque nós, pessoas especiais, pelo Senhor, estamos neste lugar. Jesus ele nos chama para isso. Sejam vocês santos. Sejam vocês santos, assim como eu sou santo. E não frequentem lugares santos. E não se tornem mais santos porque vocês estão diante de uma igreja. Não se tornem mais santos. Esse lugar é uma ferramenta. Precisamos entender isso. E eu não sou contra a igreja, irmãos. Aqui na igreja nós temos alguns caras lutadores, por exemplo. Irmãos, top, se um dia Deus tocar e der certo. Imagina que da hora isso. Quarta-feira a igreja é fechada, não tem cultos. O irmão, lutador, jiu-jitsu, defesa pessoal, você, vou fazer um projeto social na igreja, para as mulheres da comunidade, aprender, ou para as crianças, defesa pessoal, jiu-jitsu, a gente tira as cadeiras, faz o tatame. Aí às vezes você pode perguntar: não, mas o negócio não é santificado. Não, irmão, isso é a igreja entrando dentro dos esportes. Isso é a igreja entrando dentro da esfera da sociedade. Muitas vezes nós achamos: não, aqui é um lugar. Tudo que você acha que aqui não pode acontecer, não pode acontecer lá fora também. Não existe diferença. Às vezes a gente acha assim: não posso fazer isso aqui na igreja. Não, na verdade você não pode fazer isso na sua casa. Se alguma coisa não pode fazer aqui, lá também não pode. Se você pode fazer lá, é uma extensão. Como todos sabem, eu tenho uma escola cristã de educação infantil. Nem todos os pais são crentes. E aqui eu já usei, mas ele veio uma vez comigo. Já usei aqui para fazer um evento da escola. Mas por quê? Ali tem vários pais que jamais viriam para a igreja. São vários pais que jamais estariam em uma igreja, mas eles estão aqui vendo seus filhos, orando neste lugar, conhecendo este lugar. Isso é o quê? A igreja bagunçou? Não, é a igreja entrando na educação.
irmãos. Precisamos ser uma igreja em movimento. Porque senão nós achamos que andar com Deus é de domingo e de quinta, porque só domingo e quinta que a igreja está aberta. Mas a igreja não fecha, a igreja vai embora quando fecha, e você continua sendo igreja aonde você vai. Aonde você faz, as coisas precisam acontecer. E eu não estou dizendo, irmão, que eu sou contra a igreja. O templo, a estrutura, o salão de reunião. Não, ele é muito importante. Precisa acontecer, porque é neste lugar. Muito pelo contrário, a gente desvalorizar ou descredibilizar. Mas a igreja é a noiva. Somos nós, somos a igreja. Quando nós estamos reunidos, seja neste endereço, seja em outro, seja num culto no lar, nós somos a igreja. Aprova o Senhor que foi neste endereço, neste lugar em que nós estamos. Mas cada um de nós que andamos com o Senhor, precisamos nos santificar e não esperar estar em um lugar que é santo. Jesus, ele disse, o Senhor, ele nos disse: eu não habitarei mais em prédio feito por mãos humanas. Eu não habito mais aqui, mas eu habito agora aqui, no coração. É no coração. E muitas vezes nós dizemos que andamos com o Senhor, mas estamos presos a uma estrutura, a uma plataforma. Nós não conseguimos fluir do lado de fora, irmão. É muito importante a nossa unidade, a nossa comunhão aqui, mas isso precisa ser um reflexo lá fora, e não uma maquiagem das coisas erradas que fazem lá fora. Aquilo que de fato o Espírito Santo coloca no seu coração e diz para você assim: isso é errado fazer. Também é errado fazer na sua casa, irmão. Lá na festa da família, lá quando você está lá e não tem ninguém da igreja. Aquilo que te traz vergonha de fazer fora, com certeza não é que é permitido fora e não tem. É que não é para você fazer. O que acontece da mesma forma que o oposto também é válido. Aquilo que acontece neste lugar, todo fluir deste lugar, toda manifestação deste lugar, ele não só deve, como ele precisa acontecer também lá fora. A mesma coisa precisa acontecer lá fora sem problema nenhum, porque essa é a igreja do Senhor. Nós precisamos de fato ter em mente que isso é andar com Deus. A Bíblia ter colocado Moisés, que escreveu Gênesis, para ele ter escrito, inspirado pelo Espírito Santo, que Enoque foi um homem que andou com Deus. Não era um homem que andava com Deus de vez em quando. Deus não retiraria para estar com ele se fosse só de vez em quando, só no culto de domingo, só no culto da quinta-feira. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender de fato isso. Aquilo que não pode acontecer lá fora, não pode acontecer aqui dentro. Não existe isso. Não existe nenhuma diferença. Aqui é uma reunião dos santos, uma reunião do povo de Deus, mas que tem a vida com Deus fora daqui, porque senão fica aquela mesma coisa que eu sempre falo. Por exemplo, olha que top, irmãos. Algumas pessoas de ministério que eu conheço, talvez jamais num encontro de casais utilizaria para colocar uma plataforma 360 no culto. Porque não, esse lugar é santo, quando na verdade nós estamos glorificando ao Senhor com o nosso casamento. Não tem a ver, mas precisamos ter isso. Vocês conseguem entender? Amém? Amém? Que fique muito claro isso, irmãos. O poder de Deus, ele não se manifesta nessas paredes ou nesse palco, mas o poder de Deus se manifesta em você, irmão. Amém. O poder de Deus se manifesta em você. O poder de Deus está em você. É em você. Não está nesse teto aqui. Muitas vezes nós lidamos assim. Como eu disse, nós somos muito místicos. Nós somos muito místicos. Nós gostamos do desconhecido. Nós amamos o transcendente. Sabe, nós queremos ter algo nas mãos. Senão para nós parece que não é suficiente a fé. Nós queremos construir os nossos próprios bezerros de ouro. Assim como aquele povo construiu no deserto quando Moisés subiu. A gente gosta desse negócio. Precisa ter alguma coisa na mão. Só a fé, só acreditar na suficiência da palavra, na suficiência do Senhor. Às vezes para nós se torna vago. A gente precisa ter alguma coisa na mão.
geração, irmão. Seja você ou seja foi, com certeza você conhece alguém que precisa ter a rosinha ungida na mão. Nós é a geração que precisa ter um sal grosso. É a geração que fica oriçada se falar, ó, aquele marinha de Israel, uma pedrinha de Israel. É isso aí. Parece que não é suficiente. Nós precisamos de algo. Da mesma forma que aquele povo precisou. Moisés demorou. Jesus não falou que está voltando. Não, mas eu preciso aqui fazer alguma coisa. Vou colocar essa folha aqui na minha casa, que é para guardar. Ele já falou que está voltando, irmão. Mas nós construímos os nossos bezerros. Nós construímos, irmãos, e sabe? Tudo isso só é válido. Tudo isso só faz sentido. Essas coisas criadas pelas mãos humanas. Quando o Evangelho, quando a palavra já não é mais suficiente. Aí é válido tudo isso. Quando a palavra não, por si só, ela não é suficiente. Aí precisa ter esses negocinhos. Grande João Calvino, um pastor francês, um grande reformador. Ele diz algo muito interessante, a gente até postou no Instagram da igreja. Quem não estuda a Bíblia, irmão, confunde heresia, confunde, sabe? Confunde heresia com a voz de Deus, com o poder de Deus. Qualquer coisa é Deus. Para quem não sabe o que é certo, qualquer coisa está valendo. Sabe aquele negócio, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar está bom? É isso aí. E infelizmente, essa geração está muito presente em nosso meio. Ninguém conhece a verdade, então qualquer um que fala bem, fala grosso, ou fala espiritual, você já abraça, já se arrepia e fala, eu sinto Deus. O tanto de cara, irmão, eu não vou lembrar o autor, mas o tanto de cara, irmão. E esse cara ele é muito sábio que ele falou isso, eu não estou lembrando aqui o nome dele. Ele diz assim, sabe aquela versão do político que ele rouba, mas faz? Existe também na igreja. É aquele cara, ele conta heresia, mas acontece os milagres. Ele conta mentira, mas acontece um negocinho, então está valendo. Isso entrou dentro da igreja. Ele conta um monte de mentira, mas está valendo, mas as coisas acontecem lá, dá uns negócios lá, eu saio arrepiado, mas aquele negócio nunca sai transformado. Mas um lugar de fato que você encontra onde a palavra de Deus ela é suficiente, onde não é necessário um salzinho, uma rosinha, irmão, onde o Evangelho do Senhor é tratado de forma honesta e verdadeira, você consegue se alegrar diante da experiência, você consegue se alegrar diante do mover, você consegue se alegrar diante do choro, diante do catarro escorrendo, falando aleluia, hoje foi demais, mas você também consegue se alegrar diante daquele dia que não vai ter uma agitação, diante daquele dia que talvez não vai ter um arrepio. Talvez não vai acontecer nada, mas eu estou alegre, eu continuo me alegrando, porque eu amo o Senhor. Irmãos, vou falar para vocês, já tive a oportunidade de pregar em lugares grandes, mas também já tive a oportunidade no nosso começo de estar muito vazio em outros lugares. Quando eu preguei para jovens, já tive a oportunidade de pregar em lugares que não tinha quase ninguém, mas para a glória de Deus, a minha motivação, irmão, não era quem ouve, era o que eu tinha que fazer. Então, irmão, o cara lá morto, eu tinha que ficar toda hora, vamos aí, dá uma hora, acorda, desperta, presta atenção para mim. Eu comecei a pregar na rua, era com os moradores de rua, falando, ô, presta atenção, falando, mas eu estava ali, irmão, estava ali, porque eu entendia que de fato, não interessa, não estou me movendo por aquilo que eu estou olhando ali, eu estou entregando o meu melhor. Se você não quer entregar o seu melhor, mas você não está prestando atenção, eu quero entrar trocando ideia. Eu me irritava, às vezes eu falava, amém, deixa de trocar ideia, eu não quero receber aquilo que eu estou aqui disposto a entregar. E aí, cada um vai ter o prazer e a delícia de ser quem é, viver o que faz. Você está confortável em viver com a aguinha no joelho, é da hora, dá um mergulhão. Mas se você não quer, não tem como eu pegar você no colo. E isso é quando a gente começa a entender, irmãos. Nós não ficamos mais apoiados por aquilo que eu estou vendo. Não, eu estou apoiado, irmão, de fato, não na experiência. Eu não fico apoiado no glória, eu não fico apoiado na mão, eu não fico apoiado nos elogios, mas eu fico apoiado na palavra. Eu sei que eu estou vivendo, eu sei, irmão, eu estou firmado não naquilo que eu vejo, não naquilo que estão me dando na mão no final do culto para eu colocar na minha casa, mas eu estou apoiado na palavra do Senhor. É isso que tem que nos deixar de
mulheres que andam com Deus não se apoiam em coisas, mas se apoiam no Senhor. Nada interfere, irmão. Nada interfere. Eu não vou perder minha paz porque você não quer nada com nada, irmão. Eu não vou, irmão. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, irmão. Esteja firmado no Senhor. Colossenses 3:23. Faça o seu melhor, independente se alguém vai te reconhecer, independente de alguém se o pastor vai vir e vai dar uma oportunidade, independente se o Wesley, líder do louvor, se ele vai olhar e vai falar: não, eu vou colocar essa irmã no louvor. Faça o seu melhor, porque quem vai te recompensar é o Senhor. Não é o homem, não é a pessoa. Confesso para vocês, quando eu comecei, irmão, eu tinha um problema muito grande, porque para eu achar que a pregação era boa, dependia do apelo, dependia da galera vir na frente, dependia da agitação da igreja. E aí eu ficava refém da experiência, porque eu falava: será que foi bom? Ninguém falou comigo, eu desci do culto, ninguém falou, não era pastor? Pô, Abelar, foi uma bênção hoje, hein? Pô, Abelar, glória a Deus pela palavra. E eu ficava refém disso. E eu falava assim: mas eu peguei a tua palavra, eu fiz o que eu fazer, só que hoje o que aconteceu? Ninguém falou comigo. Será que foi ruim? O que eu estou fazendo errado? E aí, quando você é um menino, você ainda fica assim, perguntando: aí, mano, o que você achou? Foi da hora? Porque você quer inflar o seu ego, você quer, sabe? Você precisa da experiência. Irmãos, para a glória de Deus, um dia uma chave virou assim, ó, que eu falei: não, eu não estou fazendo para esses caras me elogiar. Eu não estou fazendo para a pessoa montar o apelo. Eu não sou o cara que vai ficar insistindo naquilo que é o Senhor que vai tocar, é o Senhor que vai fazer. Eu sou quem prega, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem vai agir é o Espírito Santo. Eu sou aquele que anda com Deus, mas quem faz a obra é o Senhor. Como pregamos semana passada, ninguém vem se Ele não trazer. Ninguém. Não adianta. Irmãos, não adianta. Precisamos estar firmados na palavra, naquilo que nós cremos, irmãos. E o que nós cremos? Nós cremos que Ele sustenta. É Ele quem sustenta. Está escrito, irmão, que durante todos os meus dias, durante todos os dias da minha vida, Ele estaria comigo. Durante todos os dias Ele estaria com você, irmão. Ele estará com você. Atos 1:8. O Espírito Santo desceria e nos revestiria de poder para sermos testemunhas. É isso, irmão. Mesmo sem arrepio, mesmo sem uma eloquência, mesmo sem uma manifestação, eu tenho a certeza que Ele está me chegando. Eu sei que Ele está aqui. Mesmo as coisas acontecendo, ou talvez não acontecendo lá em casa, não acontecendo no trabalho, eu sei que Ele está, porque eu ando com Ele, Ele anda comigo, Ele não me abandonou. 2 Coríntios 4:8, muitas vezes, irmãos, isso é uma verdade da vida. Muitas vezes nós estamos aflitos, nós estamos sem rumo, perplexos, desesperados. Muitas vezes nós nos sentimos perseguidos, mas vai dizer: nunca estamos abandonados. Às vezes perplexos, mas não sem rumo, sozinho. Às vezes somos derrubados pela vida, mas não seremos destruídos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos entender, base, que o fato de andarmos com o Senhor não se resume a uma experiência. Mas por que, pastor, não é uma experiência? Porque o nosso Deus, irmão, não é um Deus de visitar você de vez em quando, mas Ele é um Deus que habita em nós. Glória a Deus por isso. Ele é um Deus de morada em nós. Ele mora em nós. Não é de vez em quando. Não é só quando o dinheiro cai, começo do mês, está todo mundo sorrindo. Não. É durante todo o tempo. Porque Ele não é um Deus que nos visita, mas Ele é um Deus que mora. E eu vim pregar hoje, irmão. Não é nem Deus visitava, não. Não é nem Deus visitava. Ia lá e visitava o jardim. Mas hoje, para a glória de Deus, aprova o Senhor que nós vivêssemos nesse tempo. Ele não é nos visita, mas Ele habita em cada um de nós. Ele habita em você. O Senhor habita em você. Como está o seu altar? Como está o seu coração? Às vezes você está preocupado, irmão, com a limpeza da igreja. Como é que está a limpeza do seu coração? Aonde o Senhor habita? Como está a limpeza, igreja? Entende, irmãos? Nós, como igreja, nós somos o endereço de Deus aqui na terra.
Entenda essa expressão. Nós somos o endereço de Deus aqui na terra. Ele mora em nós. Se o mundo está procurando Deus, você se levanta e fala: pronto, o que precisa fazer? Porque Deus está comigo, Deus está em mim, eu sou a resposta, eu sou quem vai solucionar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Nós precisamos de fato demonstrar isso com nossas atitudes, com os nossos princípios. Essa verdade precisa transbordar em nós. Se de fato andamos com o Senhor, precisa demonstrar, irmão. Demonstrar. Não adianta dizer que anda com Deus. Não adianta, irmão. E aqui entenda muito bem. Eu falo e eu prego essa manhã para a igreja de Jesus. Eu não estou falando, irmão, talvez, sabe, para aquele cara religioso, fariseu, aquele cara, irmão, que tipo assim, ele é bonzinho na igreja, mas é um péssimo lá na casa dele. Aquele cara que dá o dízimo na igreja, mas também dá na cara da esposa dentro de casa. Eu não estou pregando para esse tipo de gente. Para aquele cara que não, de vez em quando frequenta uma igreja, assiste um culto de quinta, assiste um culto de domingo, bate cartão na igreja, mas de verdade ele só quer uma palavra motivacional, ele só quer algo ali para aliviar a consciência dele e ele voltar para a casa dele. Não, irmão, essa palavra não é. Eu vim pregar para a igreja de Jesus, uma igreja, irmão, que não quer aliviar sua consciência, mas de fato teve uma consciência mudada, transformada para agora viver uma conduta diferente. Eles entenderam que são de fato endereço de Deus na terra. Não importa, o problema aconteceu lá fora, você pode resolver. Não precisa ficar naquele negócio, não, eu preciso levar o irmão lá para a igreja para resolver. Quando chega um enfermo na semana e quer orar, você não vai falar: não, então, o culto de cura é na quarta-feira, você tem que ir lá na minha igreja. Não, você vai entender, porque você é a resposta. Você vai entender: vamos orar então, que é pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Não tem a ver com pessoa, não tem a ver com aquele quadrado, aquele lugar, tem a ver com o poder de Deus manifestando. Então nós vamos orar e nós cremos na cura. Apareceu necessidade com você, você não vai falar: não, peraí, eu vou ver se na minha igreja tem uma cesta básica para te dar. Não, Deus, eu entendo que se o Senhor colocou diante de mim, eu preciso ser a resposta, eu preciso ser o canal. Então, Deus, eu não tenho muito, mas pela tua palavra eu creio que a farinha não vai acabar, o azeite da panela não vai acabar. E eu vou ajudar essa pessoa, porque eu sou o endereço. Se chegou até mim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu ando com o Senhor. Eu não frequento aonde o Senhor está. Muitas vezes nós achamos: não, Deus está lá na igreja, eu estou indo me encontrar com Deus na igreja. E é por isso que muita coisa trava, muita coisa trava. Precisamos entender que somos a resposta, irmão. Por isso que toda mentira, sabe, irmão, toda mentira que vem para falar para você: irmã, você não vai dar em nada, pô, irmão, você é só mais um, pô, você não vale nada, sua família não vale nada. O Senhor te trouxe essa manhã para você ouvir: você é um endereço de Deus na terra, você é especial, existe algo dentro de você. Flua com isso que Deus colocou dentro de você, irmão. Se nós dizemos que somos um povo que anda com Deus, se nós dizemos que somos pessoas que queremos ser lembradas assim como Enoque, que andou com o Senhor, nós precisamos de fato andar com Ele e viver aquilo que a palavra dele diz. O que a palavra dele diz? Que os sinais ficariam dentro da igreja? Não, vamos lá, os sinais não ficam dentro da igreja que vocês vão frequentar. Não, os sinais nos acompanharão. Glória a Deus, irmãos, tenha fé para orar. Tenha fé para aquela pessoa do seu trabalho chegar e falar: cara, não estou bem, vamos orar. Mas não tenha vergonha de na sequência falar: ei, Deus curou, passou a dor. Às vezes você tem alguém zoado, você ainda não orou ao Senhor, de fato mesmo, confiando. Como que é confiando? Falando com a pessoa: você sabe que eu sou crente, eu tenho que orar, porque eu sei que Deus pode ajudar. Eu estou pronto para o não do Senhor, porque quem é soberano é Ele. Mas eu creio que Ele pode fazer. Essa enfermidade é menor do que o meu Deus, muito menor. Esse problema financeiro que você está vivendo, essa tribulação do seu casamento, esse problema aí que você tem é muito menor do que o meu Deus. Eu creio que Ele pode te mudar. Agora eu quero orar, vamos lá. Mas com fé, sem dúvida, sem se acreditar. Às vezes a gente tem vergonha de orar. Eu já fui muito assim. Eu orava. Aí para não ficar feio na foto, aí eu falava: mas só se o Senhor quiser, Deus, se não, amém. Irmão, você já está querendo justificar que não vai acontecer.
Ora com fé. Senhor, o Senhor é soberano para fazer, e eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor pode operar. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Cura essa pessoa. Deus, muda essa estação. Muda esse cenário financeiro. Deus, essa vergonha, Deus. Eu não quero viver isso. Muda então a minha cabeça para eu sair disso, que eu estou patinando. Mas muitas vezes a gente fica, oh Deus, é isso que o Senhor tem para mim, aleluia. Vou ficar nisso aí mesmo. Aí fica nessa, achando que precisamos entender, irmão, que muitas vezes nós valorizamos muito o extraordinário, muito, e esquecemos do ordinário, do dia a dia, da rotina, esquecemos a constância no dia a dia. Nós queremos a experiência, como eu falei no começo, o chupão, pá! E esquecemos que no outro dia é a segunda-feira. É a segunda-feira. E nessa segunda-feira nós precisamos continuar andando com Deus. Fazer uma dinâmica aqui, irmão. Se eu falar para você aqui, quem conhece Daniel, o que você lembra de Daniel? Igreja crente. Daniel na cova dos leões. As crianças com certeza lembram. Aí se eu falar para você, tá, irmão? Outro personagem. Sadraque, Mesaque e Abednego. O que você lembra desses três caras? Pô, esses três caras naquela fornalha ardente. Foi esses três caras. Ou seja, a gente sempre vai lembrar do extraordinário. A gente sempre lembra do miraculoso, do milagre. Mas nós esquecemos que só aconteceu esse milagre, só aconteceu esse extraordinário, porque por trás tinha um homem que vivia uma vida ordinária com o Senhor. Existiam homens que renunciaram os pratos do rei. Existiam homens que oravam 3 vezes ao dia. Existiam homens que tinham uma vida de intimidade, um relacionamento com Deus. Mas nós olhamos só para o manto, só para a prova. E aí nós queremos falar para as pessoas, irmão, essa fornalha que você está vivendo aí, Deus está com você lá, você não vai se queimar. Aleluia, irmãos. Mas vamos lá, o mesmo Deus que fez isso, foi em homens que oravam, homens que tinham relacionamento com Deus, homens que estavam andando com o Senhor, homens que recusavam os pratos do rei, recusavam os prazeres da terra, homens que recusavam a sua carne, recusavam a sua vontade. A partir disso você começa a orar para viver o que esses homens viveram. Nós queremos viver o que os caras viveram sem fazer o que eles fazem, irmão. Em 2023, nós queremos ser libertos de covas, nós queremos ser libertos de fornalhas ardentes, mas nós não rejeitamos nem a nossa carne, nem o nosso pecado, a estimação, você fica administrando ele até hoje. Nós não oramos nem uma vez no dia, uma oração honesta. A oração é naquela correria, indo para o trânsito, dormindo, aí falou, Senhor, abençoa meus pecados, dormindo, nem está orando. Aí a gente quer que sair da cova. Queremos falar que temos uma vida com o Senhor, vindo na igreja de domingo, numa quinta-feira, dando glória de vez em quando, e achamos que estamos tendo uma vida com o Senhor, para ser liberto de covas. Aí não dá, irmão. Se não tiver o ordinário, se não tiver o dia a dia, não existe extraordinário, basta. Não vai existir milagre. Sabe aquela figurinha da Carol no grupo lá? Como que está o devocional? Eu respondo para você. Como que está o devocional, irmão? Dando livre. O top seria se você seguisse o nosso. Mas vamos lá, você está seguindo algum? Você está fazendo algum? Porque a resposta mais clichê que vai vir na sua cabeça é aquele que diz assim: não, é que eu estou lendo para ser mais intenso. Então eu estou lendo mais devagar. Para de mentir. Lê um dia, falta 5. Para. Não, eu estou querendo me aprofundar mais. Então está lá em José ainda. Porque ler um dia, falta 5 na leitura. É compromisso, irmão. É compromisso. Como está? Eu ouso a dizer, sabe, irmãos, muitas vezes nós idolatramos esse extraordinário, essa experiência sobrenatural, nós idolatramos, e com isso nós não vivemos o ordinário, não vivemos o dia a dia. Traduzindo para o português, nós amamos a experiência do domingo e esquecemos que amanhã é uma segunda-feira, amanhã é uma terça-feira, depois vem uma quarta, até o domingo tem chão, e tem que ter lenha. Senão não dá. Deus está falando, irmãos, eu sou o Senhor que faz o extraordinário, igreja. Mas seja constante na sua vida de oração, seja constante na sua vida comigo,
Seja constante, ande de fato comigo todos os dias, e não 2 horas no domingo, 1h30 na quinta-feira. Seja constante, irmão, na oração, no estudo, na adoração. Seja constante. É igual um trampo, irmão. E aqui, claro, eu estou fazendo comparações, mas para você entender, todo dia você quer trampar? Todo dia você quer ir no serviço? Mas você vai. Mas você vai. O porquê? Ah, não, hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu não quero orar. E não ora. E não lê. Nós negociamos muito, irmão. Nós negociamos muito. Nós negociamos. Seja constante. Seja constante. Não precisa ser intenso. Não precisa falar, quer saber, vou ler o livro inteiro hoje. 3 horas de leitura. Não. Seja constante. Dia após dia. Irmão, nosso plano bíblico não dá 20 minutos de leitura no dia, irmão. 20 minutos num dia de 24 horas. Aí você pega mais 10, você não tem de boa 10 minutos só para tentar aplicar aquilo na sua vida, para contextualizar aquilo na sua vida. Aí você pega mais 5, porque eu sei que você não é tão crente, só 5 minutos para você orar. Irmão, 35 minutinhos no dia. 35 minutinhos e a gente não consegue ter essa constância. Às vezes você pode olhar para mim e falar, pastor, mas isso é fácil. Isso é fácil você mandar a gente orar, a gente ler Bíblia, a gente estudar. É muito fácil. Não, bebê, eu estou pregando para mim, irmão. Eu estou pregando para mim. É para mim que eu estou pregando. Sabe por quê, irmão? Tem gente que acha que o pastor acorda e na minha cama lá, com a Carol, tem um monte de anjo, querubim, andando, sabe? Eu acordo aqui, já vou xará, chorou, a Carol, não abre o olho não, pega a Bíblia, põe a Bíblia na mão. Não é assim, irmão. Eu sou tentado como você a pegar o celular. Falou, igualzinho você, eu sou tentado. Eu sou tentado a pegar meu celular, sabe, todos os dias e olhar as notícias da terra. Eu sou tentado a olhar as zoeiras do grupo, as figurinhas novas, as piadas. Eu sou tentado a olhar o Instagram, como você, como quando eu acordo. Todos os dias eu sou tentado também, assim como você, a me encher das coisas da terra e não ir para a Bíblia. Não ter primeiro meu tempo com Deus. Deixa eu te falar, irmão. Existem estudos comprovados cientificamente que os primeiros minutos do seu dia, aquilo que você absorve nos primeiros minutos do seu dia, eles ditam como o seu dia termina. Aquilo que você de fato absorve no começo do dia, ele dita como o seu dia vai terminar. Escute isso, irmãos. Antes de você se encher com as informações da terra, antes de você se encher das coisas do Instagram, da zoeira, se encha das informações do céu, o seu dia, irmão. Se encha das coisas do Senhor. Ah, pastor, mas por quê? Porque, irmão, se tiver palavra no início, vai ter provisão durante o dia, vai ter milagre durante o dia, vai ter resposta, vai ter escape durante o dia, mas nós não buscamos a palavra no começo. Nós estamos querendo a palavra na hora do almoço lá, já atribulou. Igual eu estava conversando com o irmão aqui, ele falou, pô, pastor, é da hora, o culto da noite vai ser bênção. Mas, pastor, mano, é porque daí eu já dou aquelas tretas com a mulher, já fica naquele clima, já atribulou tudo, já não quero mais nem na igreja. Eu falei, irmão, então você administrar isso aí, se controlar. Mas muitas vezes é assim, a gente quer ter o nosso devocional 2 horas à noite. Já deu tudo errado no dia, já falou um monte de besteira, já fez um monte de coisa errada. Aí que clima você vai ter, irmão? Que clima? Sacode o irmão aí do seu lado, diz para ele, Deus está tirando fome em você essa manhã por mais da palavra, por mais informações do céu. Eu declaro, irmão, eu declaro na sua vida como um homem de Deus. Essa semana você vai buscar mais pelo Senhor. Essa semana você vai buscar mais tempo com o Senhor. Você vai se debruçar mais na palavra do Senhor, irmão. Prepare, porque vai haver um derramado do céu na sua vida. Mais prazer das coisas do Senhor e menos prazer das coisas da terra. Vai ter mais fogo na sua casa pelas coisas do Senhor. Aleluia! Aleluia, irmão! Aleluia! Eu prego essa manhã, irmão, porque eu creio em homens e mulheres que terão mais intensidade para buscar o Senhor do que na época antes de conhecer a Cristo, que tinha muita intensidade para buscar o pecado.
que a sua intensidade hoje pelo Senhor seja maior. Que o seu desejo na mudança seja maior do que a sua vida de prazer lá fora. Essa é a minha oração. Se prepare, irmão. Comece seu dia orando. Comece seu dia falando com o Senhor. Comece seu dia declarando que o Senhor é bom. Hoje, irmão, começou aqui na igreja a nossa reunião de intercessão. E glória a Deus por isso, irmão. Porque uma igreja que não ora não é uma igreja. Uma igreja que não ora não é uma igreja, irmão. Escute, dificilmente você terá sucesso em alguma área da sua vida enquanto a sua vida de oração está profunda. Dificilmente alguma coisa vai começar a dar certo se a sua vida de oração está zoada. Busque primeiro o Senhor, irmão. Toda semana eu repito esse versículo. Busque primeiro o Senhor, Mateus 6,33. As demais coisas serão acrescentadas. Então, abre o olho, busque ao Senhor, irmão. Busque ao Senhor. Não existe falar que é crente e não ora. Não existe falar que é crente, que anda com Deus, mas não tem relacionamento com a palavra de Deus, irmão. Não diga. Quem anda com Deus tem uma vida de oração, irmão. Não diga que você é crente se você não faz as coisas que o cristão tem que fazer. Não, desculpa, irmão, você é um trans, você não é. Você acha que você é, mas você não é. Não é, você está se enganando. Você está se enganando. De verdade, eu quero te incentivar a orar mais essa semana. Você venha buscar mais do Senhor. Pastor, eu não sei, lógico que você sabe, irmão. Abre sua boca, fala com Deus. É trocar ideia. É falar, abrir o coração. Não sabe orar, fala, Deus, eu me ensina a orar. Assim como o salmista, que se for necessário, só com gemidos inexprimíveis, Senhor. Eu não sei nem falar, eu só pode chorando, quieto. Mas Deus, Tu sabes o meu coração. Mas tem esse tempo com o Senhor. Peça a Ele o que você tem que pedir. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele já te deu. E louve a Ele, porque Ele é a base da oração. Esses 3 pilares, irmão. Você vai fazer petição, você vai agradecer. E você vai o exaltar, porque Ele é. Essa base é simples, irmão. Uma pessoa de oração, ela vai ter uma vida diferente. Um homem que anda com Deus, ele tem uma vida de oração. E uma vida de oração torna uma pessoa diferente. Ele trata pessoas de forma diferente. Ele lida com situações de forma diferente. Ele administra suas coisas de forma diferente. Vamos lá, irmão. Me ajuda, vocês conhecem. Isso não é fácil, é simples. Para mim seria muito mais fácil, irmão, eu chegar aqui para vocês e falar, irmão, hoje eu vou te dar os 5 passos para o sucesso. Ó, vai iniciar 7 semanas da provisão. Talvez isso encheria até mais a igreja, irmão, que está enchendo. Talvez isso encheria, porque o povo gosta de ser enganado, mas escute, Bárbara. Não existe método melhor, irmão. Não existe método melhor do que uma Bíblia aberta e um joelho dobrado de um homem que anda com Deus, de uma mulher que anda com Deus. Não existe método melhor. Tenha mais tempo com o Senhor. Nada para o crente que ora. Nada para o crente que ora, irmão. Abre comigo, vamos correr aqui. Judas, versículo 14 e 15. É um capítulo único. Olha, eu quero ver se é crente mesmo, achando a Bíblia de papel esse livro. Está na Bíblia, viu, irmão? Tem gente pensando, vixe, traiu Jesus e ainda tem um livro. É outro, viu? Calma. Judas, versículo 14, vai dizer assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Alguns desses milhares estão aqui essa manhã. Amém? Amém? Existem aqui, irmão? Um tem. Eu estou aqui, irmão. Existem milhares do Senhor aqui essa manhã. Glória a Deus, irmãos. Presta atenção nisso. Enoque foi a 7ª geração da humanidade. Enoque foi a 7ª geração a partir de Adão. O padrão sempre foi o quê? Todos nasceram, geraram e morreram. As 6 primeiras gerações, elas viveram, geraram e morreram. E a 7ª, o homem que de fato andou com Deus, que foi lembrado como o homem que andou com Deus, o padrão mudou. Lemos no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si.
Então com Enoque foi diferente. Na 7ª geração foi diferente. Enoque ele nasceu, viveu, gerou e subiu. O padrão mudou. Diferente dos demais que morreu, o padrão mudou. Mas pastor, o que tem a ver isso? Que eu não entendi. Gente que está andando com Deus, gente que anda com Deus, o padrão muda. O padrão muda. Como assim? Recebe, irmão. Recebe isso em nome de Jesus, que eu sei que você não está entendendo. Até a sua vez, o divórcio estava lá na sua família. Vinha divórcio da sua avó, da sua mãe, e você tem achado que talvez o divórcio vai entrar na sua casa. O Senhor está falando comigo, aqueles que andam comigo, o padrão muda. Não vai ter divórcio, agora não vai ter divórcio, mas vai a partir de você ter um casamento de vitória, com seus filhos se espelharem. Até você, o seu avô faliu, o seu pai faliu, você acha que para você não vai dar certo? Aqueles que andam com o Senhor, o padrão muda, a história muda, então você não vai quebrar, você não vai desanimar. Deus está movimentando, irmão. Aquilo que antes poderia existir na tua casa, uma maldição que vinha vindo a partir de hoje, Deus está derramando uma bênção que vai chegar nos seus filhos, vai chegar nos seus netos, porque o padrão muda. O padrão muda de um homem e de uma mulher que anda com o Senhor. Que de fato se levantem os homens e mulheres que andam com o Senhor. Que os padrões serão mudados. Aquela zica, aquela maldição, irmão. A partir de hoje, o sangue de Jesus na tua vida, do poder do sangue de Jesus, agora é bênção que será derramada. Agora sua família não se preocupa mais. Nossa, minha avó se separou, meu pai se separou. Não, agora sua família se prepara assim, na mesma bênção que estava na minha avó, a mesma bênção que estava no meu pai. Eu sei que está sendo derramada hoje na minha vida, e vai ser derramada no meu filho, no meu neto, nos filhos do meu neto. E glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus, o padrão muda. Os homens que andam com o Senhor, o padrão muda. Você crê? Existe alguém aqui que crê que de fato seus filhos, os seus netos, eles vão colher e viver bênçãos e começar a partir da sua vida, a partir do seu posicionamento, a partir das suas decisões de hoje. Talvez daqui 60 anos seus netos vão dizer: eu colho e eu vivo hoje porque lá atrás eu tive um vô que se posicionou, eu tive uma avó que se posicionou, eu tive pessoas que andaram com o Senhor e pavimentaram aonde eu estou andando hoje. Você crê nisso, irmão? O dia que eu estou pregando para crente, você precisa ter fé. É para a fé de viver isso, de fato, se você quer andar com o Senhor. Aqueles que andam com o Senhor, o padrão muda. Pode vir tudo errado, mas o padrão muda, irmão. O padrão muda. Eu não sei como você está. De verdade, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está o que tem passado na sua cabeça. Mas de verdade, eu sinto no meu espírito algo ardendo mesmo, de verdade de Deus. E Deus está falando, sabe? O padrão da falência não vai se repetir na sua vida. O padrão da depressão não vai se repetir. O padrão do divórcio não vai se repetir. O padrão do crime, do vício nas drogas não vai se repetir na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio em Deus que Ele pega histórias de fracasso e transforma em histórias de sucesso. Eu creio em Deus que pega histórias perdidas, pessoas sem expectativa nenhuma, e transforma e bendiga o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, irmãos. Pare de dar desculpas, o Senhor está pedindo respostas para você. Pare de dar desculpas essa manhã, irmãos. Adão, ele viveu no jardim, e mesmo assim, ele se afastou de Deus. Enoque viveu em um lugar fora do jardim, mas ele foi um homem que andou com o Senhor. Adão dentro do jardim. O que significa isso, pastor? Nós sempre gostamos de dar desculpas pela vida que a gente vive. Sempre a gente tem a desculpa: eu vivo é por causa que eu cresci assim. Adão, em um lugar santo, ele se afastou do Senhor. Enoque, em um lugar de pecado, ele escolheu andar com Deus. Deus está falando para alguém essa manhã: para de ficar dando desculpa e começa a se levantar e dar resposta. Para de se fazer vítima. O lugar ele não te guia, as pessoas elas não te guiam, o dinheiro ele não pode te guiar.
Salmo 119, a tua palavra é quem me guia, ela é luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos, irmãos. É a palavra do Senhor que precisa te guiar. Seja guiado, irmão, pela palavra de Deus. E essa palavra hoje que ela se encarnou, irmão. Essa palavra ela se encarnou, como João vai dizer, o verbo se fez carne. Em João 14,6 Jesus diz: eu sou o único caminho, a única verdade, a vida. Glória a Deus por isso, Pai. Pare de ficar olhando, irmão, para o esgoto emocional que está a sua vida. Se lance no novo que Deus tem para você. Fala para a pessoa do seu lado: bem-vindo ao novo. Se lança ao novo. Bem-vindo ao novo de Deus. Mas nessa fé sua aí, ela não quer nem viver o novo. Fala com fé: bem-vindo ao novo de Deus. Bem-vindo ao novo de Deus, irmão. Em cima de uma palavra que nós estamos dando esse passo de, por exemplo, mudar o culto para a noite. Como igreja, nós temos um grande desafio, como igreja de Jesus. A igreja base é uma igreja de Jesus. A igreja de Jesus ela tem um grande desafio. Qual é o desafio? Encontrar perdidos. Encontrar aqueles perdidos. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que o Senhor ele não edifica sobre fundamento de apóstolos. E isso é muito importante para nós como igreja. Salve esse breve parênteses aqui. Todos os irmãos que durante estes 9 meses aproximadamente de igreja vieram, têm chegado de outras igrejas, glória a Deus, isso é muito bom, muito bem-vindos. Porque nós cremos de fato que em algum momento, por algum motivo, Deus entendeu que o propósito de vocês estava alinhado com o nosso. E era necessário e importante que vocês de fato vivessem esse tempo com a gente. E isso é muito bom. Essa é a casa de vocês. Todos vocês são bem-vindos. Isso precisa estar na mente de vocês. Mas o nosso alvo como igreja do Senhor, irmão, não é trazer pessoas de outras igrejas. O nosso alvo como igreja não é ficar igual um amigo que eu conhecia falava, não é ficar pescando em outros aquários, irmãos. O alvo da igreja é alcançar pessoas perdidas. Pessoas que precisam ser encontradas. E eu entendo que hoje nós vivemos em um mundo que existem muitas pessoas perdidas dentro de igrejas, dentro de instituições. Mas nós precisamos ser relevantes nesse bairro. Nós precisamos ser relevantes nessa cidade. E esse precisa ser, ou na verdade, esse é o nosso, como igreja, o alvo dessa igreja. Nós temos de fato que ter um firme compromisso de fazer que aqueles que não ouviram o Evangelho do Senhor, eles ouçam e ouvindo, eles sejam transferidos da igreja, não somente de igreja, mas de um reino, que eles venham sair do reino das trevas e agora caminhar no reino da luz. Tudo isso está disponível com Jesus. Então é em cima dessa palavra, irmão, sem negociar, sabe? Sem aceitar tudo, sem fazer as coisas de qualquer jeito, sem querer trazer todo mundo para dentro, mas apresentando a verdade, apresentando a oportunidade. Esse foi o principal motivo da gente mudar. Pessoas que precisam ser encontradas. Eu glorifico o nome do Senhor, irmão, porque toda a igreja entendeu super bem essa missão que nós estamos sendo comissionados a fazer. É muito importante a gente entender isso. E isso vai ser mais uma experiência para a glória de Deus. Como eu falei um pouco quinta-feira, irmãos, essa igreja ela não vai se dobrar e ela não se dobra pelo fato da igreja estar crescendo, está tudo caminhando. As coisas estão progredindo. A saúde financeira da igreja está ok, o dinheiro está suprindo tudo. Mas isso não pode nos deixar refém dessa situação e não fazer aquilo que Deus está nos chamando. Em outras oportunidades eu já auxiliei muitos homens, irmãos, e por vezes a gente tinha uma palavra, por vezes a gente tinha uma direção, a compreensão plena do que precisava ser feito. Mas sempre naquelas situações as lideranças diziam assim: não, cara, mas não pode fazer isso, porque se fazer isso muita gente vai sair, e se muita gente vai sair vai perder dinheiro, e
não se mexe em time que está ganhando. E aqui eu confesso para vocês, feriu meu coração, porque deixaram de viver o propósito por estarem refém ao dinheiro que sabe, irmãos, e eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus porque o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer diferente. Eu sabia que mais uma prova como essa eu passaria, porque um dia eu fiz essa oração, eu falei, Deus, um dia se for a tua vontade, Deus me levanta, Senhor, porque eu quero fazer isso diferente. As coisas não podem ser assim, Pai. Se está melhor para a gente alcançar pessoas, por que ficar refém dessa forma? E muitas vezes as coisas não aconteciam, irmão. E aqui neste lugar nós fazemos o que tem que ser feito. E glória a Deus por isso, igreja. Nós pregamos o que tem que ser pregado, falamos o que tem que ser falado. Se aprovar o Senhor, irmão, muitos virão. Muitos serão encontrados, nós estaremos aqui prontos para crescer. Quem sabe abrir o segundo culto pela manhã, ou talvez mudar de local. Não sabemos, irmão, mas sempre nós somos guiados pela palavra e não por uma circunstância, não por um motivo. Não somos guiados por aquilo que nós estamos vendo. Muitas pessoas podem ter, ninguém me falou, mas pode ter pensado, cara, para que mexer com isso, mano? Olha só a igreja que a gente está vivendo em 8 meses. Mas nós precisamos ser guiados pela palavra do Senhor, por aquilo que de fato o Senhor nos chamou. Muitas vezes são ciladas que são colocadas ao nosso coração, ao nosso caminho, para ver aonde está o nosso coração. Talvez o nosso coração, que o seu coração está só numa igreja cheia, seu coração está numa igreja frutificando, ou seu coração está de fato em pessoas que precisam ser encontradas. E eu creio, irmão, eu glorifico o nome do Senhor por essa igreja. Nossa igreja está crescendo muito, irmão. E eu entendo que, independente de tudo, muitos à noite serão encontrados. Muitos à noite serão encontrados. Enoque foi o cara que andou com o Senhor. E se nós queremos ser uma igreja de homens que andam com o Senhor, nós não podemos estar seguindo esses padrões do mundo. Não podemos estar seguindo essas estatísticas, esses detalhes de vai dar ruim, cara, não se mexe com isso. Eu creio, irmão, em um povo saudável, em pessoas maduras, em crentes verdadeiros, que o fato de estarmos modificando, nada vai mudar, porque estamos em uma missão. Não estamos, irmão, é tudo adaptação. Eu confesso para vocês, eu sempre amei o culto da noite. Mas nesses 8 meses eu adorei ficar de manhã. Porque eu já programei a minha rotina, eu já consigo acordar, eu já programei o meu trabalho no sábado. Mas não está o meu prazer, irmão. Estamos guiados por uma palavra, nós cremos naquilo que o Senhor nos chamou e nós não podemos negociar com isso. E eu quero repetir algo, entenda bem, tá? Eu tenho falado isso algumas vezes. Eu não quero minimizar a sua dor, esse não é o meu objetivo. Mas de fato, irmão, sempre queremos dizer que nós vivemos o que vivemos, que nós somos o que somos pelo lugar que nós estamos. Sempre a gente tem essa desculpa. Ah, eu ando com o Senhor, mas eu passo por isso, mas é porque é onde eu moro, é do jeito que eu fiz. Sabe o que eu aprendo, irmão? Lugares difíceis, ele forma pessoas fortes. Lugares difíceis, lugares hostis, eles tornam pessoas fortes. E eu vou repetir isso para ecoar dentro de você. Estou um pouco atrasado, irmão, mas entenda muito bem a conclusão dessa mensagem. Lugares difíceis formam pessoas fortes. Sabe qual que é o problema, irmão? É que a gente está aqui olhando para o Senhor. Oh Deus, quando eu mudar de emprego, as coisas vão mudar. Senhor, quando eu mudar de igreja, as coisas vão mudar. Senhor, quando eu mudar de casa, de bairro, quando o Senhor me dá um outro lugar, as coisas vão mudar. E Deus está olhando para baixo e falando, você entendeu tudo errado. Quando você mudar, as coisas vão começar a mudar. Quando a gente muda, as coisas mudam, irmão. Enoque estava em um lugar que não era favorável. E ele decidiu andar com o Senhor. Adão estava num lugar convidativo, preparado. E ele decidiu se afastar do Senhor. O lugar não te condiciona, irmão. Não seja guiado pelo ambiente. Não seja guiado pela circunstância. Não seja guiado por aquilo que você está vendo. Eu fui pregar, irmão. Enoque, ele andou com Deus mesmo fora do jardim. Moisés, ele viveu milagres estando no deserto. José foi um homem que governou dentro da prisão. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha. Eles se manteram firmes e
viveram milagre do Senhor. Diante de uma tempestade, o Senhor decidiu andar sobre as águas. Paulo e Silas, dentro de uma prisão, eles fizeram uma vigília de adoração ao Senhor, irmão. Quem não condiciona o homem que anda com Deus. A circunstância, aquilo que ele está olhando, não condiciona. Não seja levado por aquilo que seus olhos estão vendo, irmão. Não seja, irmão. Não é o ambiente que te faz, mas é você que muda o ambiente. É você que se posiciona e muda a estação. Você é o endereço de Deus na terra, irmão. Você que anda com o Senhor é o endereço de Deus na terra. Deus colocou algo diferente, especial dentro de você, irmã. Deus colocou algo diferente, especial. Fala aí pro seu irmão, seja boca de Deus. E fala para ele assim, ó, acredite na unção que você carrega. Fala para ele, ela precisa ouvir isso, ele precisa ouvir isso. Acredita na unção que você carrega. Acredite na unção que você carrega, amado. Para de ouvir o que o mundo diz a seu respeito. Para de ouvir o que as pessoas têm falado a seu respeito. Acredite naquilo que Deus colocou no seu coração. Acredite naquilo que Deus te chamou. Irmão, há 9 meses atrás, se eu fosse alguém que fosse escutar o que as pessoas estavam dizendo, irmão, na plantação dessa igreja, jamais a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Jamais, irmãos. Jamais, irmãos, eu fosse guiado pelo cenário. Pô, não é o momento, cara. Você vai gastar esse dinheiro, você vai se impulsar tudo isso. Eu acredito naquilo que Deus me chamou. Não estaria vivendo nada. Que você não seja guiado pelas pessoas. Que você não seja guiado pela circunstância, pelo cenário. Eu sabia, irmão. Eu tinha a convicção daquilo que Deus me chamou. Eu sabia o que Deus estava me comissionando. Eu sabia o que eu precisava fazer, plantar naquele momento. Eu sabia, irmão, quando eu entrei nesse lugar, um lugar inusual, a gente vai ter uma festa maravilhosa de um ano aqui em setembro. Mas, irmão, quando eu entrei, eu falei, como vai ser? Não sei quem vai dar, não sei. Ontem eu estava numa festa infantil com o menino da escola lá no Capelarzinho. Eu estava conversando com um cara e o cara perguntou, pô, e aí, de lá tá nova, tá. Aí eu já entendi qual que é a leitarinha dele. Eu falei, ei, vocês estão começando, como é que pá? Eu falei, mano, tá uma bênção, cara. Eu entendi, na verdade ele queria saber o quê? De onde você veio? Pô, eu fui uma igreja. Eu falei, aí, como é que foi lá? Deu treino? Eu falei, não, irmão, nós não somos uma igreja rachada. Nós não somos uma igreja que rachou e veio metade. 95, 97% das pessoas foram chegando no propósito, ninguém rachou e veio. Nós somos uma igreja que plantou, nasceu. Irmão, ninguém saiu do ministério que eu estava para vir. Os que eram de lá, que eram filho do Wesley, já tinham saído da igreja. Ninguém, irmão. Falei para ele, nós não somos uma igreja rachada, cara. Nós somos uma igreja que nasceu. Nós não estamos interessados, glória a Deus, muita gente tem vindo de outras igrejas. Irmão, a porta está aberta, mas a nossa ideia não é trazer transferência de crente, mas é encontrar os perdidos. É encontrar os perdidos. E essa igreja, irmãos, é fruto disso. Porque um dia, quando eu não acreditava, eu sabia que quem podia me responder era a palavra, irmão. Não eram as amizades, não eram as pessoas mais influentes, não eram pastores amigos meus. E essa igreja é fruto disso. Essa igreja é fruto de uma decisão. Aquilo que Deus um dia falou para mim lá atrás, é Ele quem sustenta essa obra, irmão. Eu não sei quando entra, como que está, mas eu sei que a obra tem sido sustentada, as coisas têm acontecido, as coisas estão fluindo. E Ele é, porque até aqui ajudou Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Estou quase lá. Olha uma grande qualidade de alguém que anda com Deus. Aqueles que andam com Deus, eles sabem ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, irmão. Já foi feito assim para, no mínimo, você ouvir o dobro do que você fala. Ouvir o dobro do que você fala. Aqueles que andam com o Senhor, eles sabem ouvir mais e falar menos. Às vezes você precisa falar menos com a pessoa do seu lado e ouvir mais o Senhor. É mais tempo no quarto de oração e menos tempo no muro falando com a vizinha, irmão. É mais tempo no quarto. Mas, pastor, o que isso tem a ver com Enoque? O que tem a ver, irmão? Naquela época não tinha culto. Naquela época não tinha Bíblia. Naquela época não existia o Gênesis. O Gênesis estava sendo vivido, estava acontecendo naquela fase. Não existia uma
acreditava no Filho. E da mesma forma que ele não tinha nada, não tinha nenhum escrito, não tinha nada nas mãos, era o pai que orientou Enoque, a ponto dele ser um homem que andou com Deus, e andou tão fechado com Deus, que ele conseguiu absorver e ouvir tudo aquilo que foi apresentado para ele, a ponto de ter tantas qualidades que o Senhor falou: eu preciso desse cara, eu vou trazer ele, eu vou arrebatar ele, e ninguém mais ouviu, somente ouvindo. Foi ouvindo que Enoque foi um homem que andou com o Senhor. Ele não tinha um discipulado, ele não tinha um curso, ele não tinha isso, irmão. Entenda a importância do ouvir. Ouvir foi importante demais para ele ser um homem que andou com o Senhor. Fala para o seu irmão, se valoriza. Se valoriza. Seu ouvido não é vaso para você ficar recebendo qualquer coisa, ficar ouvindo qualquer coisa. Sabe, irmão? Quem você ouve, quem você escuta, determina as realidades que você vive. Isso não é frase de coach, não. Quem você ouve, determina as realidades que você de fato vai viver. Ah, pastor, às vezes você pode falar, eu falei isso, às vezes você pode falar: ah, pastor, é por isso que eu curto os coach. Eu acordo 4h49 para assistir a live, porque eu sei que eu vou viver isso aí. Aí você já até perde o horário do culto. Primeira coisa que você ouve é um cara, não é a palavra de Deus, não é o seu tempo com Deus, mas enfim, esse é o seu primeiro contato. É um contato querendo absorver, e é muita gente envolvida, irmão. É muita gente envolvida em várias fórmulas, em vários cases, que nada acontece. Sabe por quê? Porque não existe uma substância de fato. Não existe uma substância. São aquelas palavras que você acorda de madrugada, você escuta o maluco falando, até te anima, até te motiva, mas ela não transforma. Ela não dá, sabe? E o evangelho aqui, todos aqui na igreja conhecem muito bem. Semana passada foi pregada uma mensagem bem para crente. Se você não viu, você assiste lá no YouTube. Mas o grande detalhe é que às vezes a gente não quer um remédio total, a gente quer um genérico. E aí tem muito coach que eles ficam o quê? Pegando vários textos sem contexto e vai jogando só lá, dando várias pílulas, ensinando você como ficar rico, comprando o curso dele, só que na verdade ele ficou rico fazendo curso, vendendo para você como ficar rico e ficou rico. Tem cara que não é nem estourado, mas ele ensina você como ficar estourado. É só você comprar o curso dele que vai ficar estourado. São palavras vazias. Muitas vezes nós se alimentamos só de palavras vazias, princípios alguns bíblicos, mas sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, sabe, irmão? É por isso que às vezes as coisas não acontecem na sua casa. É por isso que às vezes as coisas não estão acontecendo. Você é o maior fã, eu não vou falar o nome desses caras, mas você é o maior fã, a melhor fã dessas pessoas, mas você vê que a sua vida não vai, as coisas não vão. Sempre que você está emocionado, sempre que você tem uma palavra de efeito para soltar, porque esses caras são bons nisso, mas você nunca vai transformado. Eu falei aí rapidão, irmão, nessa semana agora, facinho, nessa semana, quantas horas você leu livros para a sua carreira, os seus gostos particulares, os seus sonhos? Quantas horas somando você leu desses livros? Versus quantas horas você leu de Bíblia? Quem ganhou? Quem ganhou? A Bíblia, a palavra de Deus, aquele alimento sólido, como dizem em Hebreus 4, a palavra viva e eficaz? Ou foi os livros? Ou foi os seus gostos? Quem ganhou? Ah, pastor, eu não curto ler, eu sei. A gente gosta mesmo de pecado, das coisas da carne, mas vou te ajudar. Quantos filmes, podcasts, documentários, lives, dos diversos assuntos que você assistiu essa semana? Quantas horas deu? Agora, quantas horas deu de pregações, homens de Deus, que você ouviu ali pregando, texto aplicado, com contexto, com fundamento? Quem ganhou? A gente está olhando para o lado errado. A gente está querendo fazer as coisas do lado errado. Irmão, já para deixar claro, irmão, aqui não tem essas coisas não, tá, irmão? Ah, pastor, posso ouvir os pregadores de fora? Posso ouvir o pastor de outra igreja? Irmão, isso daí é coisa de menino. Menino que tem medo, pessoas que não têm segurança, que ficam rodando dessa forma, irmão. Pessoas que mentem tanto para a ovelha, que tem medo da ovelha ouvir e descobrir que vive uma mentira dele. Aqui não tem problema não, irmão. Aqui
que não, eu sei o pastor que eu sou, eu sei a pregação que eu trago, eu sei o pregador que eu sou, irmão. E aqui a palavra é pregada, eu não minto, eu não me engano com o texto. Eu não tenho um pingo de medo de você ser alimentado fora, irmão. Não tem problema, mas que você seja alimentado. Mas a questão é, às vezes a gente quer o genérico. A gente não quer a palavra. Como eu disse, o seu ouvido, irmão, não é latrina, não é vaso para você ficar recebendo qualquer coisa, se alimentando de qualquer coisa. Se apoie na verdade da palavra, esteja firmado nessa palavra. Você que é um homem, uma mulher que anda com Deus, você que quer ser lembrado como alguém, minha tia, meu avô, meu bisavô, era um cara que andava com Deus. Se apoie nessa palavra. Para isso eu quero deixar um exemplo, mas se coloque de pé. Assim você não ficar tão ansioso, eu vejo 15 minutos. Aleluia! Como eu disse, quem você ouve determina a sua realidade. Um dia vi um homem, e eu quero trazer esse exemplo para você. Um dia vi um homem chamado Jairo, e ele tinha sua filha zoada, sua filha enferma. E ele foi um homem que ele foi atrás de Jesus. Ele foi falar com o Senhor. E ali Jairo, em determinado momento, Jesus indo para a casa dele, uns caras amigos de Jairo chegou e falou: mano, para de incomodar o médico, sua filha morreu. Sua filha já era, não deu, para. E a Bíblia vai dizer que Jesus interrompe. E Jesus ele diz: Jairo, não temas, apenas creia. E o final dessa história você conhece. Aquela menina se levanta, a menina ela é curada. Sabe por quê, irmãos, que a menina foi curada? Porque Jairo não se apoiou em palavras vazias. Jairo estava apoiado na palavra do Senhor. Jairo descansou naquilo que Jesus estava falando. E essa manhã o Senhor está falando para você: ei, base, não temas, apenas creia. Eu não sei a circunstância que você está vivendo, eu não sei o cenário, eu não sei os seus medos, eu não sei em que episódio você está, mas o Senhor está falando: eu não perdi esse controle que não está mais na sua mão. Eu parei nessas suas lágrimas, e eu creio nisso, irmão, que de muitas preocupações se tornarão grandes testemunhos para a glória de Deus, irmão. Grandes testemunhos, porque Deus ele não abandonou, Deus ele não esqueceu. Eu tenho um versículo no meu coração cravado, irmão, Gênesis 50:20, que é quando José está, e ele diz assim: o mal que tentaram contra mim, às vezes o mal da circunstância do mundo, às vezes o mal que tem tentado te tirar paz, todo esse mal se transformou em bondade do Senhor. Esse mal Deus fez com que ele se tornasse bom. Você pode achar, irmão, que você está perdendo, mas eu creio que o Senhor está movimentando, diz o Senhor dos céus essa manhã. Eu creio, o Senhor movimentando, creio, irmãos, que o Senhor não perdeu o controle. Enoque ele andou com o Senhor e foi arrebatado. Enoque foi arrebatado, escute isso que eu vou acabar. Aqueles que andam com o Senhor, desaparecer não é um problema, mas é um prazer. Desaparecer das amizades, desaparecer dos lugares que frequenta não é um problema, mas é um prazer. Ei, base, gente imatura, gente infantil que fica brigando para o nome aparecer. Gente infantil é gente imatura que fica brigando para a foto estar no cartaz, o nome ser mencionado. É gente imatura que quer toda hora atenção, que fica brigando por cargo, por posição, por oportunidade. Os maduros, os homens de Deus de verdade que andam com o Senhor, eles dizem assim como João Batista disse: o que importa é que eu diminua e ele cresça. Aleluia! Aleluia, igreja! Quem anda com o Senhor sabe que desaparecer é uma bênção. É uma bênção, é um privilégio. Porque desaparecer da terra, irmão, significa que eu estou guardado, escondido no Senhor. Eu estou guardado. Eu creio que o Senhor está falando em corações essa manhã. Eu estou guardando você. Eu estou preservando você. A melhor coisa do mundo, irmão, não é ser famoso na terra, mas é ser reconhecido por Deus. Que isso esteja nos seus olhos, irmão. Os meus olhos, como pastor dessa igreja, eles não brilham por uma igreja cheia, mas sim por uma igreja fiel ao Senhor, por homens e mulheres de verdade, por uma igreja que estará no céu
céu com o Senhor. Isso é o que brilha os meus olhos, irmãos. E eu sei que eu não estou sozinho aqui. Eu sei, irmão, que existem muitos daqueles que andam com o Senhor, muitos daqueles que adoram o Senhor, e não brilham os olhos nas circunstâncias, não são levados pelo momento. Eu quero adorar ao Senhor por você agora. Nós vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus por isso. E durante esses poucos segundos agora da adoração, que você, irmão, em nome de Jesus, avalie se você de fato está andando com o Senhor. Avalie se de fato você precisa falar coisas que você não tem falado. Porque foi bonito no início do culto dizermos: eu quero ser lembrado como um homem que anda com Deus. Mas a avaliação agora é: de fato eu estou andando com o Senhor? De fato eu sou um homem que anda com Deus? De fato eu sou uma mulher que anda com Deus? Que fique essa avaliação nesse momento agora, em nome de Jesus. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Aleluia. Um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me conheciam. Há um lugar onde eu